Licínio, muito boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua opinião? Portugal vai ter ou não eleições antecipadas? Eu acho que deve ter, e o quanto antes, porque este governo já demonstrou que não tem mais capacidade para resolver os problemas do país. Portanto, Não acredita nos esforços deste governo? desculpe, não percebi. Não acredita nos esforços deste governo que agora apresentou novas medidas? Não acredito, e penso que já ninguém acredita. Muito menos os mercados internacionais. Licínio, muito obrigada então pela sua participação neste Assembleia Geral, a opinião de um telespectador que dá sinais de facto de que os portugueses estão desapontados com esta governação de José Sócrates e que de facto recai sobre a população portuguesa grandes sacrifícios. Com certeza também será o caso do Licínio que nos telefonou agora, mas isto é muito comum a muita gente enfim, que tem a sua vida, paga os seus impostos e que se perguntará se tivesse alguém que trabalhe com eles e que lhes deva satisfações e que repetidamente ao longo dos anos vem apresentando contas erradas, prometendo coisas que acaba por não cumprir, falhando sucessivas metas e acaba por sugerir que a culpa é nossa e que a situação de caos em que estamos a viver e de crise política é de todos menos daqueles que têm responsabilidades, é natural que haja uma sensação de um já basta. Vamos dar voz a mais um telespectador, desta vez Teresa Ferreira, que nos liga de Celas. Teresa, muito boa tarde. Pergunto-lhe também a sua opinião. Portugal deveria ter ou não eleições antecipadas e se caminha para estas eleições antecipadas? Muito boa tarde. Pergunto-lhe também a sua opinião. Portugal deveria ter ou não eleições antecipadas e se caminha para estas eleições antecipadas? Muito boa tarde. Eu gostava que fosse, pronto, uma antecipação. Eu gostava que fosse. Pedia-lhe para baixar o volume do seu televisor. Pronto. Que fosse outra votação. Desculpe. Só vou baixar um bocado. Pronto. Agora sim? É assim. A sua opinião, Teresa? Sim, é assim. Eu gostava que fosse outros votos, porque as pessoas que estão, do Ministro, foram piores. Continuamos e as nossas crianças, tudo o que estão a dizer, do Ministro, isso, cada vez piores. E a gente não vai sair da bancarrota. E não nos vamos safar disto. Eu tenho 39 anos, sou cabeleireira. Infelizmente, acho que ainda vou ter mais anos para a frente, não é? E tenho uma criança de 13 anos. E isto vai para a frente. Assim se continuamos com esse ministro. Teresa, muito obrigada pelas suas palavras aqui no Assembleia Geral. Registramos então a opinião de mais uma telespectadora também descontente com a atual conjuntura, como seria de esperar, e que não vê grande futuro para os filhos também neste caso, não é? Eu gostava de deixar bem claro o seguinte, eu estou certo de uma coisa, por muito necessárias que eu pessoalmente julgo que são uma clarificação eleitoral desta situação, até porque em junho temos já mais desafios e eles têm que ser enfrentados já com o governo eleito. Possivelmente, e preferencialmente um governo eleito com uma maioria estável e forte. Porque é fundamental uma maioria nesta conjuntura. É fundamental. Seja com PSD no governo, com PS, é fundamental. É fundamental uma maioria forte. Esta maioria. Porque, veja bem, nós vamos enfrentar tempos muito difíceis. Se nós achamos que o ano passado foi difícil, este ano vai ser mais difícil ainda. E infelizmente este governo não ajudou ao longo do ano. Não foi nenhuma solução, pelo contrário. Eu conheço a direção do PSD, portanto sei e tenho a certeza disto. Sei que para chegar a este ponto foi porque a situação não tinha resposta possível, para além desta. Pelo que nós temos uma situação muito grave. Cheira-me que será uma situação ainda mais grave do que pensamos e que o Primeiro-Ministro se atreve a apresentar. Pelo que teremos, enfim,
tempos difíceis em frente e eu percebo perfeitamente que os telespectadores que nos têm contactado estejam realmente desesperados. Há razões para algum pesar, mas temos também que olhar com o futuro com alguma esperança. E essa esperança não é necessariamente apenas com um novo governo, tem a ver com condições que esse próprio governo, quando eleito, vai ter que criar. Enfim, não será fácil. Estou em crer que um governo com uma maioria estável poderá fazê-lo. Não terá um caminho fácil, poderá fazê-lo. Mas temo muito que o governo, quando tomar posse, terá algumas más notícias para dar aos portugueses, sobretudo quando perceber a real situação económica do país. Afonso Artur Claudino, 59 anos, tem também uma palavra a dizer sobre este tema. Segue a Assembleia Geral a partir da Ericeira. Artur, muito bem-vindo à Assembleia Geral. Qual é a sua opinião? De facto, Portugal enfrenta uma crise política? Olha, boa tarde para si e para o seu convidado. Aquilo que eu tenho a dizer é o seguinte: quando se coloca agora a questão de ou nós ou o caos, eu prefiro o caos. Quando se coloca agora a questão de ou o FMI ou nós, eu prefiro o FMI. Eu prefiro tudo menos governantes mentirosos. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigada pela sua opinião, Artur Claudino, 59 anos, gestor. Afonso... Muito interessante esta última intervenção, porque que fez mesmo referência às palavras de Pedro Passos Coelho hoje. E vou-lhe explicar o seguinte. Bom, é uma frase conhecida, mas há uma coisa aqui que tem muita importância no que este nosso espectador disse. O Primeiro-Ministro foi sucessivamente apresentando resultados e prometendo, garantindo, mais do que prometer, garantindo que esses resultados e que essas medidas eram suficientes para responder às situações. E foi constantemente disfarçando a real situação em que vivemos. Neste momento, ao apresentar a PEC 4, o PEC 4 e os resultados de hoje da execução orçamental, poderíamos pensar, bom, terá mais uma vez galgado a onda, sendo um político experimentado. Aparentemente essa mensagem já não passa. Neste momento não passa. Podem apresentar... Caiu em descrédito este executivo. Ele está a apresentar resultados de superávit hoje e não há um ouvinte que fale nisso. Os próprios mercados não reagem a não esses reagem, números da execução orçamental. Há muitas perguntas que eu quero fazer sobre estas receitas. Eu gostava de saber quanto destes 11% dizem respeito a receitas que dizem respeito à subida do IVA. Uma pergunta, mas não tenho informação nenhuma. Alguma desta subida diz respeito ao IRC sobre os lucros da operação da PT no Brasil? Por exemplo, pode não ter, mas imaginemos que tem. Tudo isso mudam os números. É preciso perceber, analisar estes dados, mas como um todo. O Primeiro-Ministro repetidamente tem apresentado os resultados a meio, fora do tempo, a meio. Aliás, o Dr. Pina Moura falava hoje exatamente nisso. Nesta apresentação fora do tempo dos resultados da execução orçamental, já para servir como, por isso é que eu disse há pouco, já para servir na lógica de um discurso eleitoral. E é nisso que eu estou convencido que entramos. Já passámos a fase da crise. Eu acho que a crise está clarificada nesse aspecto. A crise política está clarificada. Vamos para eleições. Neste momento já estamos em campanha. Temos um governo em campanha. Vamos ouvir agora outra opinião de Fernando, do Luxemburgo, 61 anos e que é reformado. Fernando, muito bem-vindo à Assembleia Geral. Qual é a sua opinião sobre este tema que hoje discutimos? Crise política, eleições antecipadas, sim ou não? Olha, para mim é assim. Sou um adepto socialista, mas nunca vi um socialismo assim. E acho que mentirosos não precisamos aí. Por isso, para mim, deve haver eleições antecipadas. Fernando, muito obrigada então pela sua participação neste Assembleia Geral. Mais um ouvinte que, neste caso, fez questão de destacar que é socialista, mas que caiu em descrédito. Isso é uma nova crise Isso será uma outra crise política que falaremos, se calhar, um pouco mais para a frente, depois de maio, que será a crise que o próprio Partido Socialista irá enfrentar. Tudo indica que José Sócrates se recandidatará a primeiro-ministro nas próximas eleições. Enfim, será uma versão de Santana Lopes no PS. Também andará ele por ali, creio eu.
E ele teve, curiosamente, um efeito muito perverso sobre o PS. Não sendo eu militante do PS, nem tendo nenhuma simpatia socialista, percebo que alguns socialistas estejam bastante desgostosos. Poderá penalizar mesmo a própria imagem do partido, não é? Não, penaliza a imagem do partido, mas ao longo destes anos foi secando o partido dos seus valores. Neste momento, se você olhar para a composição do governo, não se encontra apenas, enfim, apaniguados, muito próximos, já não encontra os velhos valores do PS, eles foram desaparecendo, aos poucos foram saindo de cena. Neste momento temos o Sócrates e os... falaremos, não direi socranetes, mas socráticos, vá lá, adaptando a palavra. Mas é o que nós temos. E o que é que sobra depois no PS para o futuro? Quem são as pessoas que vão pegar neste PS? Afonso, para terminarmos, estamos mesmo no limite do nosso tempo. Faço-te aqui uma questão que a mim também me deixa dúvidas. Os líderes europeus já aplaudiram estas novas medidas de austeridade. Hoje, Durão Barroso veio exatamente destacar estes elogios que foram feitos ao Executivo português por estes esforços. O PSD está aqui numa situação muito delicada. Não. E eu vou-lhe explicar porquê. Muito rapidamente. O Durão Barroso e Olli Rehn, Juncker, eles estão a defender os interesses da Europa. Estas medidas podem merecer os maiores elogios, mas elas necessitam de ser postas em prática. Nós já vamos no 4º pacote, sendo que os outros 3 não foram cumpridos. E o PSD terá de provar que o Executivo não consegue. Ele não precisa de provar. Até a existência do 4º pacote é a prova cabal de que os outros 3 não resultaram porque não foram cumpridos. Você pode fazer os maiores elogios a todas as medidas, mas se não as cumprir, não servem de nada. Afonso, muito obrigada pela tua participação nesta Assembleia Geral. Marcamos encontro na próxima semana. O Assembleia Geral regressa amanhã por volta das 5h30 aqui no ETV. Já sabe, pode rever os programas e deixar o seu comentário na página do Assembleia Geral no Facebook. Já a seguir, não perca Grande Jornal com João Oliveira Ferreira e Alexandra Ferreira. Tenham uma boa tarde e até amanhã.